Já se sentiu como se estivesse navegando em um mar revolto, onde cada onda de desafio ameaça afundar seu barco? Como se a bússola da sua vida espiritual estivesse girando descontroladamente, sem apontar para um norte claro. Em meio ao turbilhão de incertezas e provações que a existência humana frequentemente nos impõe, é natural questionarmos: existe um farol, uma luz guia capaz de nos orientar através da tempestade? Se a sua alma anseia por respostas, se você busca um exemplo concreto de como a fé e a perseverança podem transformar o sofrimento em triunfo, prepare-se para uma jornada inspiradora. Imagine ser traído pelas pessoas mais próximas, vendido como escravo para uma terra distante e desconhecida, injustamente acusado e aprisionado por um crime que jamais cometeu. Essa não é a trama de um filme dramático, mas a realidade crua e desafiadora enfrentada por um homem que se tornou um ícone de resiliência e fé, José do Egito. Sua história, narrada nas páginas sagradas da Bíblia, ecoa através dos séculos como um poderoso testemunho de que mesmo nos vales mais sombrios, a esperança pode florescer e o propósito divino pode se manifestar. José não foi um super-herói com poderes sobrenaturais, mas um ser humano como nós, falível e vulnerável, que escolheu trilhar o caminho da fé inabalável e da perseverança incansável, mesmo quando tudo parecia conspirar contra ele. Em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, onde a fé muitas vezes é testada e a esperança pode parecer um luxo distante, a história de José ressurge com uma urgência renovada. Ela não é apenas um relato bíblico de um passado remoto, mas um espelho que reflete as nossas próprias lutas, dúvidas e anseios. Quantas vezes nos sentimos como José, injustiçados, incompreendidos, perdidos em um labirinto de dificuldades? Quantas vezes questionamos o sentido do sofrimento, a presença de Deus em meio à dor, a possibilidade de um futuro melhor quando o presente se apresenta tão árido? É precisamente nessas horas cruciais que a narrativa de José se revela como um mapa para navegarmos pelas nossas próprias tempestades interiores e exteriores, um guia prático para fortalecermos a nossa fé, cultivarmos a perseverança e descobrirmos a força transformadora que reside em cada um de nós. Ao explorarmos profundamente a trajetória de José, desvendaremos segredos milenares que podem iluminar o seu caminho espiritual. Você descobrirá como transformar a inveja e a traição em oportunidades de crescimento, como manter a integridade mesmo sob pressão, como perdoar aqueles que te feriram e, acima de tudo, como manter a chama da fé acesa mesmo quando a escuridão parece te engolir. Prepare-se para se inspirar em cada reviravolta da vida de José, para aprender com seus erros e acertos, para fortalecer sua convicção de que a perseverança, aliada a uma fé genuína, é capaz de mover montanhas e transformar desertos em jardins floridos. Esteja pronto para uma jornada que não apenas te informará sobre uma história fascinante, mas que também te transformará interiormente, capacitando-o a enfrentar os desafios da vida com mais coragem, esperança e fé inabalável. A saga de José do Egito não é apenas uma história para ser ouvida, mas uma experiência para ser vivida e internalizada, um convite para que você descubra o José perseverante e cheio de fé que reside dentro de você. Dando continuidade à nossa busca por luz em meio às sombras da existência, como exploramos no início, mergulhamos agora no coração da história de José do Egito. Se a introdução anterior acendeu uma faísca de curiosidade e esperança, este momento é para solidificar o terreno sobre o qual construiremos nossa jornada de aprendizado. Em um mundo onde as narrativas rápidas e superficiais nos bombardeiam constantemente, parar para contemplar uma história milenar pode parecer um desvio desnecessário. No entanto, é precisamente na profundidade dessas narrativas que encontramos os ecos das nossas próprias experiências, os espelhos que refletem nossas lutas mais íntimas e as chaves que abrem portas para compreensão e transformação. A história de José, mais do que um mero conto bíblico, é um arquétipo da jornada humana. Ela ressoa em nós porque ecoa as agruras que todos, em maior ou menor grau, enfrentamos, a traição daqueles que amamos, a sensação de injustiça gritante, a solidão da adversidade, a aparente ausência de propósito em meio ao caos. Quantas vezes nos sentimos como José, despojados de nossos sonhos, lançados em poços metafóricos de desesperança e incompreensão? Seja a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, uma doença inesperada ou a corrosão da fé diante da dor, todos nós, em algum momento, nos encontramos em um deserto existencial, sedentos por um oásis de sentido e consolo.
É nesse contexto de vulnerabilidade e busca que a história de José se revela como um mapa detalhado, uma bússola confiável para navegarmos por esses territórios áridos. A beleza da narrativa de José reside na sua honestidade crua e na sua capacidade de abordar as questões mais espinhosas da experiência humana sem oferecer respostas fáceis ou simplistas. Ela não nos promete um caminho isento de sofrimento, mas nos revela a possibilidade de encontrar significado e crescimento através do sofrimento. Ela não minimiza a dor da traição ou a angústia da injustiça, mas demonstra como a fé e a perseverança podem ser os pilares que sustentam nossa alma quando tudo ao nosso redor desmorona. O problema que a história de José se propõe a resolver, portanto, é o problema universal do sofrimento humano e da busca por sentido em meio à adversidade. A necessidade que ela atende é a necessidade profunda de esperança, de resiliência, de fé fortalecida em um mundo que frequentemente nos desafia a questionar nossas crenças mais fundamentais. Para compreendermos a jornada de José em sua plenitude, é essencial reconhecermos alguns elementos fundacionais. Primeiramente, situar a narrativa no contexto bíblico do livro de Gênesis, compreendendo-a como parte de uma saga familiar maior, permeada por promessas divinas e desafios humanos. Visualizar um mapa da antiga Mesopotâmia e do Egito poderia ser útil para dimensionar as distâncias e o deslocamento geográfico da história de José, desde Canaã até o Egito. Em segundo lugar, internalizar os temas centrais da história, a inveja e o perdão fraterno, a providência divina em meio às provações, a importância da integridade moral, o poder transformador da fé inabalável. Imagine uma balança visual, onde de um lado colocamos os pesos das provações de José, traição, escravidão, prisão, e do outro, os contrapesos de sua fé e perseverança. Essa imagem pode nos ajudar a internalizar a dinâmica central da narrativa. Ao longo de nossa exploração, desvendaremos como a fé de José não era uma fé passiva ou ingênua, mas uma fé ativa, resiliente, que se manifestava em suas ações e escolhas diárias, mesmo nas situações mais extremas. Veremos como a perseverança não era apenas uma questão de força de vontade, mas uma consequência natural de sua profunda convicção de que havia um propósito maior em sua jornada, mesmo quando o caminho se apresentava obscuro e sinuoso. A história de José não é apenas sobre o asterisco que aconteceu com ele, mas sobre como ele reagiu a cada desafio. Como ele cultivou sua fé e como ele transformou o sofrimento em sabedoria e propósito. Ao compreendermos esses fundamentos, estaremos prontos para extrair lições práticas e inspiradoras da vida de José, lições que podem iluminar nossos próprios caminhos e fortalecer nossa jornada espiritual. E aí, pronto para dar o próximo passo na jornada de fé e perseverança de José? Inscreva-se agora para não perder insights valiosos e junte-se à nossa comunidade nos comentários. Compartilhe suas experiências, dúvidas e inspire outros com sua jornada. Sua voz é essencial aqui. Prosseguindo nossa imersão na inspiradora saga de José, como prometemos, este é o momento crucial para desvendarmos os objetivos centrais e os passos práticos que nos permitirão absorver as lições transformadoras contidas em sua jornada de fé e perseverança. Se a introdução nos preparou o terreno, e o gancho inicial despertou sua curiosidade, agora vamos nos equipar com ferramentas concretas para aplicar a sabedoria milenar de José em nosso cotidiano. Em vez de apenas admirar a história de longe, vamos desconstruí-la, compreendê-la em profundidade e, o mais importante, torná-la um guia prático para enfrentarmos nossos próprios desafios espirituais e existenciais. O objetivo principal desta etapa é, claro, extrair princípios acionáveis da vida de José que possam fortalecer nossa resiliência e aprofundar nossa fé. Não se trata de romantizar o sofrimento ou de buscar um roteiro mágico para evitar provações. Pelo contrário, trata-se de aprender a navegar pelas inevitáveis tempestades da vida com a mesma coragem, integridade e convicção que José demonstrou. O problema central que buscamos resolver, ecoando a questão levantada na introdução, é: como manter a fé viva e a esperança acesa mesmo quando confrontados com a dor, a injustiça e a aparente ausência de sentido? A história de José não nos oferece respostas prontas, mas nos apresenta um modelo dinâmico de como a fé e a perseverança, cultivadas em meio à adversidade, podem nos conduzir a um propósito maior e a uma vida mais plena. Para alcançarmos esse objetivo, vamos trilhar alguns passos práticos. Primeiramente,
vamos analisar momentos-chave da jornada de José, identificando os desafios específicos que ele enfrentou e as qualidades espirituais que ele manifestou em cada situação. Imagine a cena da traição de seus irmãos, a inveja corrosiva, a venda como escravo, a dor da separação familiar. Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro. Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado. Olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei. É maravilhoso, super recomendo. Nesse momento de profunda angústia, qual foi a reação de José? Ele se entregou ao desespero? Amargurou-se contra seus irmãos e contra Deus? A narrativa bíblica nos revela que, mesmo em meio à dor, José manteve sua fé em Deus e sua integridade de caráter. Este é o primeiro princípio prático. Em momentos de traição e injustiça, a fé inabalável e a integridade moral são âncoras que nos impedem de naufragar no mar da amargura e do ressentimento. Em seguida, observemos a experiência de José como escravo na casa de Potifar. Mesmo em uma posição de humilhação e privação de liberdade, José não se entregou à passividade ou à revolta. Ele escolheu servir com excelência, demonstrando diligência, honestidade e sabedoria em tudo o que fazia. Imagine-se em um trabalho que você detesta, em um ambiente hostil ou em uma situação que o oprime. Qual seria a sua reação? A história de José nos ensina que, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, podemos escolher a excelência, a dedicação e a busca pela virtude como formas de resistência e crescimento espiritual. Este é o segundo princípio prático. A excelência no serviço, mesmo em situações adversas, é um caminho para a honra e para a manifestação do nosso potencial. A prisão, a acusação injusta e o esquecimento pelo copeiro-chefe representam outra fase crucial na jornada de José. Imagine a sensação de abandono, a injustiça de ser punido por um crime que não cometeu, a desesperança de ver seus sonhos aparentemente desfeitos. Quantas vezes nos sentimos presos em prisões emocionais, profissionais ou relacionais, vítimas de circunstâncias que parecem estar além do nosso controle? A resposta de José, mesmo na escuridão da prisão, foi novamente a fé e a perseverança. Ele não se revoltou contra Deus, nem se entregou ao vitimismo. Em vez disso, ele continuou a servir aos outros, a usar seus dons para ajudar os prisioneiros e a manter a esperança viva. Este é o terceiro princípio prático. A fé perseverante, mesmo em meio à injustiça e ao abandono, nos fortalece interiormente e nos prepara para os propósitos maiores de Deus. Finalmente, a ascensão de José ao poder, seu reencontro com a família e o perdão oferecido aos seus irmãos culminam a narrativa com uma mensagem poderosa de redenção e reconciliação. Imagine o momento em que José, agora governador do Egito, se revela aos seus irmãos, aqueles que o haviam vendido como escravo. A reação natural seria a vingança, o desejo de retribuição. No entanto, José escolhe o caminho do perdão, da compreensão e da restauração familiar.
Este é o quarto princípio prático. O perdão, mesmo diante das maiores ofensas, é um ato de libertação espiritual que nos cura e nos abre para a reconciliação e a restauração de relacionamentos. Ao longo desta exploração, utilizaremos exemplos práticos e cenários do cotidiano para tornar esses princípios ainda mais tangíveis. Se você está enfrentando um conflito familiar, a história de José sobre o perdão fraterno pode te inspirar a buscar a reconciliação. Se você está se sentindo desmotivado no trabalho, o exemplo de José como escravo diligente pode te motivar a buscar a excelência mesmo nas tarefas mais humildes. Se você está passando por um momento de provação e injustiça, a fé perseverante de José pode te dar forças para não perder a esperança. Ao aplicarmos esses princípios em nossas vidas, não apenas compreenderemos melhor a história de José, mas também transformaremos nossa própria jornada espiritual, fortalecendo nossa fé, cultivando a perseverança e descobrindo o poder transformador que reside em cada um de nós. Dando continuidade ao engajamento que construímos juntos, e sentindo a energia da nossa crescente comunidade, é fundamental que agora direcionemos nosso foco para a urgência gritante de internalizar a história de José. Não se trata apenas de mais uma narrativa inspiradora para acumular em nossa biblioteca mental. O momento que vivemos clama por exemplos práticos de fé e perseverança, e a saga de José ressoa com uma força extraordinária no agora asterisco. Em um mundo saturado de informações efêmeras e soluções rápidas, parar para absorver a sabedoria temporal de José não é um luxo, mas uma necessidade vital para nossa saúde espiritual e emocional. Vivemos em tempos de incerteza e volatilidade sem precedentes. A pandemia global, as crises econômicas, as polarizações sociais e políticas, a aceleração tecnológica que nos atropela, tudo isso converge para criar um cenário de ansiedade generalizada e desilusão crescente. As notícias nos bombardeiam com conflitos, desastres e injustiças, alimentando um sentimento de impotência e desesperança. Em paralelo, a busca por sentido e propósito se intensifica. As pessoas anseiam por algo mais profundo do que o consumo desenfreado e o sucesso material efêmero. Há uma sede crescente por espiritualidade, por conexão com algo maior que nós mesmos, por valores que transcendam o individualismo e a superficialidade. No entanto, muitas vezes, essa busca se depara com um vazio, com a sensação de que as respostas oferecidas são insuficientes ou desconectadas da realidade. Nesse contexto turbulento, a história de José emerge não como um conto distante, mas como um espelho que reflete nossas próprias angústias e anseios. O problema central que ela nos ajuda a enfrentar, com urgência, é a erosão da esperança e da fé em meio à adversidade. A crise contemporânea não é apenas econômica ou política, mas também espiritual. Muitos se sentem espiritualmente exauridos, desorientados, perdidos em um labirinto de dúvidas e medos. A fé, que deveria ser um farol, muitas vezes se apaga diante do sofrimento e da injustiça. A perseverança, essencial para superarmos obstáculos, se esvai diante da sensação de que os desafios são insuperáveis. É nesse exato ponto que a narrativa de José se torna crucialmente relevante. José não viveu em um mundo perfeito, muito menos em um paraíso sem desafios. Sua vida foi marcada por traição, escravidão, prisão, injustiça, realidades que, infelizmente, continuam presentes em nosso mundo contemporâneo. A beleza e a urgência de sua história residem precisamente em sua honestidade brutal ao retratar o sofrimento humano e em sua demonstração poderosa de como a fé e a perseverança podem nos sustentar e nos conduzir à vitória mesmo em meio às piores provações. Ele não nos oferece fórmulas mágicas ou soluções instantâneas, mas nos convida a cultivar uma fé resiliente, uma perseverança inabalável e uma integridade moral que resistam às tempestades da vida. Imagine a seguinte cena. Você se sente sobrecarregado pelas pressões do trabalho, desiludido com relacionamentos, angustiado com as notícias do mundo, questionando o sentido da sua existência. Nesse momento de vulnerabilidade, a história de José surge como um bálsamo para a alma. Ela te lembra que você não está sozinho em seu sofrimento, que a dor faz parte da jornada humana, mas que ela não precisa ser o ponto final. Ela te inspira a olhar para dentro de si e a encontrar a força interior, a fé inabalável e a perseverança silenciosa que José demonstrou em cada etapa de sua provação. Ela te oferece um modelo concreto de como transformar a adversidade em oportunidade, a injustiça em crescimento e o sofrimento em sabedoria.
Compreender a história de José agora, neste exato momento histórico, é crucial porque ela nos oferece um antídoto poderoso contra o veneno da desesperança e da passividade. Ela nos capacita a enfrentar os desafios contemporâneos com mais coragem, resiliência e fé. Ela nos lembra que, mesmo nos vales mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar intensamente se cultivarmos a fé e a perseverança como José cultivou. A urgência não é apenas intelectual ou teórica, mas existencial. Precisamos da sabedoria de José agora para navegarmos pelas águas turbulentas do presente e construirmos um futuro com mais esperança, propósito e fé. Prosseguindo nossa jornada de imersão na história de José, e reconhecendo a urgência de suas lições para o momento atual, como estabelecemos, é essencial agora solidificarmos nossa compreensão através da exploração de conceitos-chave. Se a seção anterior destacou o asterisco porque asterisco da relevância imediata da história de José, este momento é dedicado ao asterisco como asterisco podemos realmente absorver e aplicar sua sabedoria transformadora. Em vez de apenas admirar a superfície da narrativa, vamos mergulhar nas profundezas de seus ensinamentos, desvendando os princípios espirituais que sustentaram José em sua jornada e que podem também fortalecer a nossa. O desafio central que enfrentamos, como discutimos, é a erosão da fé e da esperança em um mundo marcado pela diversidade constante. Como podemos nutrir uma fé resiliente, capaz de resistir às tempestades da vida? Como podemos cultivar a perseverança quando os obstáculos parecem intransponíveis? A resposta, em grande parte, reside na compreensão e internalização de certos conceitos-chave que permeiam a história de José e que são fundamentais para uma espiritualidade robusta e prática. Primeiramente, precisamos desmistificar a ideia de fé como uma crença passiva ou um otimismo ingênuo. A fé de José não era uma fé abstrata, desconectada da realidade. Pelo contrário, era uma fé ativa vibrante, que se manifestava em suas escolhas e ações cotidianas. Imagine a fé como um músculo espiritual, quanto mais a exercitamos em meio aos desafios, mais forte ela se torna. A fé de José não o blindou do sofrimento, mas o capacitou a atravessar o sofrimento com esperança e propósito. Não nos perguntemos, portanto, se teremos fé suficiente para evitar as provações, mas sim se estamos dispostos a cultivar uma fé ativa que nos impulsione através delas. Um diagrama visual poderia ilustrar essa fé ativa como um motor que impulsiona um barco através de ondas turbulentas, representando os desafios da vida. Em segundo lugar, a perseverança, na história de José, transcende a mera força de vontade ou a teimosia humana. Ela se revela como uma disciplina espiritual, enraizada em sua profunda convicção de que havia um propósito divino em sua jornada, mesmo quando o caminho se apresentava obscuro e doloroso. Perseverar, para José, não era simplesmente aguentar firme, mas manter-se fiel aos seus princípios e à sua fé, mesmo quando tudo parecia perdido. Pense na perseverança como a raiz de uma árvore que se aprofunda na terra para resistir aos ventos fortes, invisível, mas essencial para a estabilidade e o crescimento. Será que estamos dispostos a cultivar essa perseverança silenciosa, essa força interior que nos sustenta mesmo quando não vemos resultados imediatos? Uma representação visual da raiz profunda de uma árvore, contrastando com uma árvore de raízes superficiais facilmente derrubada, poderia ilustrar essa ideia. O conceito de providência divina é outro pilar fundamental para compreendermos a jornada de José. Em meio ao caos e à injustiça, a história de José nos convida a enxergar a mão invisível de Deus trabalhando por trás dos bastidores. Não se trata de uma visão passiva ou fatalista, mas sim da convicção de que, mesmo em meio ao aparente acaso e à maldade humana, existe um plano divino em curso, um propósito maior que se desdobra através das nossas vidas. Considere a providência divina como um fio invisível que conecta eventos aparentemente aleatórios, tecendo uma tapeçaria de sentido e propósito. Conseguimos enxergar além da superfície dos eventos, buscando discernir a possível ação da providência divina em nossas próprias vidas, mesmo nos momentos de maior confusão? Uma imagem de uma tapeçaria sendo tecida, com fios representando eventos diversos convergindo em um padrão harmonioso, poderia ser uma analogia visual útil. A integridade moral de José, mesmo em situações de extrema pressão e tentação, é outro conceito crucial.
Sua recusa em ceder as investidas da esposa de Potifar, mesmo correndo o risco de sérias consequências, demonstra a força de seu caráter e sua fidelidade aos seus princípios. A integridade, na perspectiva espiritual, não é apenas uma questão de reputação ou comportamento socialmente aceitável, mas sim uma armadura interior que nos protege da corrupção moral e nos fortalece em momentos de decisão crítica. Imagine a integridade como um escudo que nos defende dos ataques da tentação e da pressão para comprometer nossos valores. Estamos dispostos a cultivar essa integridade inabalável, mesmo quando o caminho mais fácil parece ser o da concessão ou da conveniência. Uma representação visual de um escudo forte e reluzente, protegendo uma figura humana, poderia ilustrar a força da integridade. Finalmente, o perdão, exemplificado na atitude de José para com seus irmãos, emerge como um poderoso ato de libertação espiritual. José não apenas perdoou seus irmãos pelas atrocidades que cometeram, mas compreendeu que, de alguma forma, mesmo mal intencionado por eles, havia sido transformado em bem por Deus. O perdão, nesse sentido, não é apenas um ato de bondade para com o ofensor, mas um ato de cura e libertação para o ofendido. O ressentimento e a amargura aprisionam a alma, enquanto o perdão a liberta para um futuro de reconciliação e restauração. Pense no perdão como a abertura de uma jaula, libertando um pássaro prisioneiro para voar livremente. Estamos dispostos a praticar o perdão, mesmo diante das maiores ofensas, reconhecendo que ele é um caminho para nossa própria cura e liberdade espiritual. Uma imagem de uma jaula aberta com um pássaro voando em direção ao céu poderia simbolizar o poder libertador do perdão. Ao internalizarmos esses conceitos-chave, fé ativa, perseverança como disciplina espiritual, providência divina, integridade moral e perdão libertador, estaremos mais preparados para compreender a profundidade da história de José e para aplicar suas lições em nossas próprias vidas. Esses conceitos não são apenas ideias abstratas, mas ferramentas práticas que podem nos fortalecer em nossa jornada espiritual, capacitando-nos a enfrentar os desafios com mais fé, esperança e resiliência. Avançando em nossa jornada de aprendizado, e agora munidos dos conceitos fundamentais que desvendamos, o próximo passo crucial é tornar a sabedoria de José ainda mais tangível e aplicável ao nosso dia a dia. Como transformar fé ativa, perseverança, providência divina, integridade e perdão em ferramentas práticas para navegarmos os desafios da vida. Não basta apenas entender esses conceitos, precisamos saber como implementá-los, quais obstáculos podemos encontrar e quais estratégias podemos usar para superá-los. Este é o momento de trazer a teoria para a prática, de conectar a história milenar de José com as realidades concretas do nosso cotidiano. Comecemos com a fé ativa Entendemos que não é uma crença passiva, mas uma força dinâmica. Mas como praticar isso no dia a dia? Imagine a seguinte situação: você perde o emprego inesperadamente. O choque inicial, a insegurança financeira e a dúvida sobre o futuro podem te paralisar. Uma fé passiva pode te levar ao desespero, à sensação de abandono. Mas uma fé ativa, inspirada em José, te impulsiona a agir. Aplicação prática em vez de se entregar ao pânico, use esse momento como um catalisador para a ação. Comece a atualizar seu currículo, a fazer contatos, a explorar novas oportunidades. Ore pedindo orientação e força, mas também age ativamente na direção dos seus objetivos. Desafio potencial o medo da rejeição, a sensação de incapacidade. Estratégia lembre-se de que a fé ativa não elimina o medo, mas te dá coragem para agir apesar do medo. Celebre cada pequena vitória, cada contato feito, cada currículo enviado. Busque apoio em amigos, familiares ou grupos de fé. A fé ativa se alimenta da ação e da persistência. Perseverança como vimos, é uma disciplina espiritual que vai além da força de vontade. Como cultivá-la quando enfrentamos obstáculos aparentemente intransponíveis? Pense em um projeto pessoal ou profissional que você está tentando concretizar há muito tempo, mas que parece estagnado. O desânimo, a frustração e a tentação de desistir podem ser avassaladores. Aplicação prática divida o projeto em etapas menores e alcançáveis. Celebre cada pequena conquista ao longo do caminho.
Defina metas realistas e prazos factíveis. Busque inspiração na história de José, lembrando-se de que sua jornada para o poder foi longa e árdua, marcada por inúmeros reveses. Desafio potencial *** impaciência, a comparação com os outros, a falta de resultados imediatos. Estratégia *** concentre-se no processo, não apenas no resultado final. Valorize o aprendizado e o crescimento que você obtém ao longo do caminho. Cultive a gratidão pelas pequenas vitórias e lembre-se de que a perseverança é uma maratona, não uma corrida de velocidade. A *** providência divina *** pode parecer um conceito abstrato, difícil de experimentar na prática. Como reconhecer a ação de Deus em meio ao caos do dia a dia? Imagine-se enfrentando uma crise familiar, um conflito relacional doloroso. A sensação de descontrole, a dor emocional e a dificuldade de enxergar uma saída podem obscurecer a visão da providência divina. Aplicação prática *** busque momentos de silêncio e reflexão para discernir a ação de Deus na situação. Ore pedindo clareza e discernimento. Esteja atento aos pequenos milagres, às coincidências que podem surgir como sinais de que você não está sozinho e de que um propósito maior pode estar se desenrolando. Desafio potencial *** a dificuldade de confiar em Deus em meio à dor, a tendência de questionar por que isso está acontecendo comigo? Estratégia *** mantenha um diário de gratidão, anotando as bênçãos e os momentos de graça que você percebe em sua vida, mesmo em meio à crise. Lembre-se de que a providência divina nem sempre se manifesta da forma como esperamos, mas ela está sempre presente, guiando nossos passos em direção a um propósito maior. A integridade moral é essencial, mas como mantê-la em um mundo que muitas vezes valoriza o sucesso a qualquer custo? Considere uma situação no trabalho onde você é pressionado a tomar uma decisão antiética para alcançar uma meta ou agradar um superior. A tentação de ceder à pressão pode ser grande. Aplicação prática *** defina seus valores morais com clareza e firmeza. Tenha coragem para dizer não a propostas que violem sua consciência. Busque mentores ou exemplos de pessoas íntegras que te inspirem. Lembre-se de que a integridade a longo prazo traz mais benefícios do que os ganhos momentâneos obtidos por meio de atitudes questionáveis. Desafio potencial *** medo de perder oportunidades, a pressão social, a tentação de justificar a própria conduta. Estratégia *** fortaleça sua consciência através da reflexão e da oração. Busque apoio em comunidades de fé ou grupos de valores similares. Lembre-se de que a verdadeira prosperidade não se mede apenas em bens materiais, mas também na paz de consciência e na integridade do caráter. Finalmente, o perdão talvez o mais desafiador dos conceitos. Como perdoar genuinamente alguém que nos magoou profundamente? Imagine-se revivendo uma traição, uma injustiça, uma ofensa que te marcou. O ressentimento, a raiva e o desejo de vingança podem parecer irresistíveis. Aplicação prática *** comece reconhecendo a dor e a raiva, mas escolha conscientemente não se deixar aprisionar por esses sentimentos. Ore pedindo a Deus força para perdoar e para liberar o ressentimento. Busque compreender a perspectiva do ofensor, sem justificar a ofensa, mas para tentar humanizá-lo e entender suas motivações. O perdão não significa esquecer a ofensa, mas sim liberar o peso emocional que ela carrega. Desafio potencial *** a dificuldade de lidar com a própria dor, o sentimento de injustiça, a sensação de que perdoar é deixar barato. Estratégia *** comece com pequenos passos, perdoando em pequenas coisas. Busque apoio terapêutico ou espiritual, se necessário. Lembre-se de que o perdão é um processo, não um evento instantâneo, e que ele é, em última análise, um presente que você dá a si mesmo, libertando-se do cárcere do ressentimento e abrindo espaço para a cura e a reconciliação. Ao aplicarmos esses princípios em nossos cotidianos... Dá uma olhada neste manual bíblico que eu encontrei na internet, galera. Olha só, vem de Gênesis até Apocalipse, explicando cada livro dele. Então a gente começa ali com o Pentateuco, explicando cada um deles, quais são os Pentateucos no livro.
Também vamos ali para o Antigo Testamento, começando a explicar sobre Gênesis, todos os livros detalhadamente, explicando a data, a autoria, quais são os conteúdos, quais são os temas centrais desse livro, quais são os grandes acontecimentos e personagens. Olha a riqueza de detalhe nas imagens deste e-book, pessoal. Eu tô simplesmente apaixonado, olha que bacana. Vem contando a história de Abraão, contando cada história da luta de Jacó. Então a gente vem aqui pro livro de Isaías, contando um pouquinho do livro de Isaías, também contando sobre a introdução do livro, a data, a autoria, quais são os temas, as curiosidades. Vem aqui quais são os personagens principais, né, os personagens centrais do livro de Isaías, os principais acontecimentos, as profecias messiânicas, explicando cada uma delas detalhadamente com imagens de tirar o fôlego, galera. Olha isso. Que perfeição e qualidade dessas imagens. E depois pro livro de Jeremias, aqui também contando um pouquinho da história do livro de Jeremias, também o mesmo padrão, contando data, autoria, temas centrais, personagens centrais, contando um pouco da história de Jeremias, sobre o livro de Jeremias, capítulo por capítulo. Chegando no Novo Testamento, explicando sobre os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e todos os livros do Novo Testamento. Olha a qualidade deste e-book. Simplesmente maravilhoso. E, por fim, um livro de Apocalipse, galera, explicando detalhadamente todo o livro de Apocalipse. Vou deixar o link para vocês aqui do site que eu encontrei, é maravilhoso, super recomendo. De anos, inspirados na jornada de José, transformamos a história bíblica em um mapa prático para a vida espiritual. Os desafios serão inevitáveis, mas as estratégias para superá-los, ancoradas na fé, na perseverança, na integridade e no perdão, nos capacitarão a trilhar um caminho de crescimento, propósito e paz interior. Aprofundando nossa jornada, e agora equipados com as ferramentas práticas para aplicar os princípios da história de José, como exploramos, podemos avançar para estratégias e insights mais sofisticados. Se antes focamos no como fazer no cotidiano, agora vamos explorar nuances mais profundas e sutilezas espirituais que emergem da vida de José, construindo um caminho rumo a um clímax de compreensão e resolução. A fé ativa, a perseverança disciplinada, a percepção da providência, a integridade moral e o perdão, quando praticados consistentemente, abrem portas para níveis mais elevados de consciência e ação espiritual. Mas como podemos refinar ainda mais essas práticas e alcançar uma maestria espiritual inspirada no exemplo de José? Um insight avançado crucial reside na transformação da mentalidade de vítima para a de agente ***. Em suas provações, José poderia ter se fixado no papel de vítima das circunstâncias, da inveja dos irmãos, da lascívia da esposa de Potifar, da injustiça do cárcere. Essa mentalidade de vítima, comum em momentos de sofrimento, nos aprisiona em um ciclo de ressentimento e impotência. A estratégia avançada de José, embora talvez inconsciente, foi a de reinterpretar sua situação não como um castigo ou um mero acaso, mas como uma etapa, ainda que dolorosa, em um propósito maior. Ele se tornou agente de transformação em cada contexto, administrador diligente na casa de Potifar, líder confiável na prisão, conselheiro sábio perante o faraó. Caso pivotal, imagine a cena em que José, já governador, reencontra seus irmãos famintos. A mentalidade de vítima o levaria à vingança, à retribuição do mal sofrido. Mas a mentalidade de agente o capacita a enxergar além da ofensa pessoal, a reconhecer o propósito redentor em sua jornada, e a agir com perdão e provisão. Evidências em estudos de resiliência psicológica confirmam que indivíduos que reinterpretam eventos traumáticos como oportunidades de crescimento demonstram maior capacidade de superação e bem-estar a longo prazo. Especialistas em desenvolvimento pessoal frequentemente enfatizam a importância de mudar a narrativa interna de vítima das circunstâncias para protagonista da própria história. Outra estratégia avançada reside na cultura da intencionalidade espiritual ***. José não apenas reagia às circunstâncias com fé e perseverança, ele cultivava ativamente sua relação com o divino. Seus sonhos proféticos, sua sensibilidade espiritual, sua busca por sabedoria divina indicam uma vida de oração e contemplação, mesmo em meio à agitação da escravidão e da prisão.
A intencionalidade espiritual implica em escolher deliberadamente momentos de conexão com o transcendente, em nutrir a alma através da oração, da meditação, da leitura inspiradora, da prática da gratidão. Não se trata apenas de buscar a Deus em momentos de crise, mas de construir uma relação contínua e profunda que fortalece a fé e a intuição espiritual. Caso pivotal ***, considere o momento em que o faraó busca a interpretação de seus sonhos. José não atribui a si mesmo o dom da interpretação, mas reconhece que a sabedoria vem de Deus. Não está em mim, Deus dará resposta favorável ao faraó. Gênesis 41:16. Essa humildade e essa conexão consciente com a fonte divina revelam uma intencionalidade espiritual profunda. Opiniões de líderes espirituais de diversas tradições convergem na importância da prática espiritual regular como um alicerce para a vida interior e para a capacidade de enfrentar os desafios com serenidade e discernimento. Pesquisas em neurociência também indicam que práticas contemplativas como a meditação podem alterar padrões cerebrais, promovendo maior resiliência emocional e bem-estar mental. Finalmente, a estratégia mais avançada talvez seja ***, integração do sofrimento como parte da jornada espiritual ***. A história de José não minimiza o sofrimento, mas o apresenta como um catalisador para o crescimento, para a purificação do caráter, para a manifestação de um propósito maior. A espiritualidade madura não busca evitar a dor a todo custo, mas aprender a transcendê-la a encontrar sentido no sofrimento, a transformá-lo em compaixão, sabedoria e serviço ao próximo. Caso pivotal ***, no ápice da narrativa, José declara aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para fazer o que agora está sendo feito, que é salvar muitas vidas." Gênesis 52:20. Essa compreensão profunda de que até mesmo o mal pode ser transformado em bem, de que o sofrimento pode ter um propósito redentor, revela um nível avançado de integração espiritual. Evidências em áreas como a psicologia do trauma e a filosofia existencialista ressaltam a capacidade humana de encontrar significado e crescimento pessoal mesmo nas experiências mais dolorosas. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto, em sua obra Em Busca de Sentido, demonstra como a capacidade de encontrar um propósito no sofrimento é fundamental para a resiliência e a superação. Ao internalizarmos essas estratégias avançadas, a transformação da mentalidade de vítima para agente, a cultura da intencionalidade espiritual e a integração do sofrimento como parte da jornada, não apenas aprofundamos nossa compreensão da história de José, mas também elevamos nossa própria prática espiritual a um novo patamar. Estas não são apenas técnicas ou dicas, mas princípios transformadores que, quando internalizados e vividos, podem nos conduzir a uma resiliência espiritual inabalável, a uma fé mais profunda e a uma vida com mais propósito e significado, espelhando, em nossa própria jornada, a inspiradora saga de José do Egito. Aprofundando nossa análise da história de José, e agora com as estratégias avançadas já delineadas, como mentalidade de agente, intencionalidade espiritual e integração do sofrimento, o próximo passo essencial é solidificar a credibilidade de nossos insights. Não nos baseamos apenas em uma narrativa inspiradora, mas em princípios que encontram ressonância em pesquisas, dados concretos e opiniões de especialistas de diversas áreas. Compreender a história de José no contexto da espiritualidade não é um exercício meramente teórico, possui implicações profundas e tangíveis para o mundo real, para a forma como enfrentamos desafios, construímos resiliência e encontramos significado em nossas jornadas. Começando pelo mentalidade de agente a ideia de transformar-se de vítima em protagonista da própria história encontra respaldo robusto na psicologia moderna. Pesquisas na área da psicologia positiva, por exemplo, demonstram consistentemente a importância do locus de controle interno Indivíduos com um locus de controle interno, ou seja, que acreditam ter influência sobre os eventos de suas vidas, tendem a apresentar maior resiliência, menor incidência de depressão e ansiedade, e maior sucesso em diversas áreas da vida. Um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology revelou que pessoas que percebem o controle pessoal em situações desafiadoras apresentam respostas fisiológicas menos estressantes e maior capacidade de recuperação emocional. Anedoticamente, podemos citar a vida de inúmeros empreendedores de sucesso que, diante de falhas e reveses,
não se vitimizaram, mas assumiram a responsabilidade, aprenderam com os erros e persistiram até alcançar seus objetivos. A história de José, portanto, não é apenas um conto bíblico, mas um exemplo arquetípico de como a adoção de uma mentalidade de agente é crucial para a superação e o crescimento pessoal. No que tange a intencionalidade espiritual a prática deliberada de nutrir a conexão com o transcendente também encontra vasto suporte empírico. Estudos em neurociência têm demonstrado os benefícios da meditação e da oração na redução do estresse, na melhora do foco e da atenção, e no aumento do bem-estar emocional. Uma pesquisa da Universidade de Duke, publicada no Journal of the American Medical Association, JAMA, Internal Medicine, revelou que a participação regular em atividades religiosas e espirituais está associada a uma maior longevidade e a uma melhor saúde mental. Opiniões de líderes espirituais de diversas tradições milenares convergem no ponto de que a prática espiritual consistente não é um mero ritual vazio, mas um investimento fundamental na saúde integral do ser humano, fortalecendo a resiliência interior e a capacidade de lidar com as vicissitudes da vida. Estatisticamente, dados de diversas pesquisas indicam que pessoas que se identificam como religiosas ou espirituais relatam níveis mais elevados de felicidade e satisfação com a vida, mesmo em face de adversidades. A jornada de José, marcada por sua sensibilidade espiritual e busca por orientação divina, ilustra a relevância prática dessa intencionalidade espiritual para a construção de uma vida plena e resiliente. Finalmente, a integração do sofrimento como parte da jornada espiritual, longe de ser uma resignação passiva, é um conceito central em diversas abordagens terapêuticas e filosóficas. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, desenvolveu a logoterapia, uma abordagem que enfatiza a busca por sentido como força motriz da existência humana, mesmo em situações de extremo sofrimento. Frankl observou que aqueles que sobreviviam aos campos de concentração não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas sim aqueles que conseguiam encontrar um propósito, um sentido para sua dor. Estudos sobre crescimento pós-traumático, conduzidos por pesquisadores como Richard Tedeschi e Lawrence Callion, demonstram que muitas pessoas, após vivenciarem eventos traumáticos, relatam mudanças positivas em suas vidas, como um senso de propósito mais claro, relacionamentos mais profundos e uma maior apreciação pela vida. Anedoticamente, histórias de superação inspiradoras abundam, desde pessoas que transformaram doenças graves em motivação para ajudar outros, até indivíduos que, após perdas devastadoras, encontraram forças para reconstruir suas vidas e inspirar esperança em outros. A narrativa de José, em sua totalidade, é um poderoso case study da capacidade humana de integrar o sofrimento, de transformá-lo em sabedoria e compaixão, e de encontrar um propósito redentor mesmo nas experiências mais dolorosas. Em suma, a história de José do Egito, quando analisada à luz da espiritualidade e das estratégias avançadas que dela derivamos, não se revela como uma fábula distante, mas como um mapa prático para a vida contemporânea. As pesquisas, os dados e as opiniões de especialistas apenas reforçam o que a sabedoria milenar dessa narrativa já nos indicava: a fé ativa, a perseverança disciplinada, a mentalidade de agente, a intencionalidade espiritual e a integração do sofrimento não são apenas virtudes abstratas, mas ferramentas concretas para construirmos vidas mais resilientes, significativas e espiritualmente plenas. Compreender e aplicar esses princípios, inspirados no exemplo de José, é, portanto, um investimento valioso e urgente em nosso bem-estar individual e coletivo, capacitando-nos a enfrentar os desafios do presente com esperança, coragem e uma fé inabalável no poder transformador da jornada humana. Chegamos ao ponto crucial da nossa jornada pela história de José, quase prontos para a grande resolução. Se você acompanhou até aqui, deve estar se perguntando: ok, a história é linda, inspiradora, mas e aí? Como eu coloco tudo isso em prática na minha vida real? Essa é a pergunta de ouro, e é exatamente para respondê-la que estamos aqui agora. Porque, vamos ser honestos, ouvir histórias motivacionais é ótimo, mas o que realmente importa é se elas se traduzem em mudanças concretas, em ferramentas que a gente pode usar no dia a dia, sabe? Lembra lá no começo, quando a gente se perguntou como manter a fé acesa no meio do caos? Ou como perseverar quando parece que estamos remando contra a maré o tempo todo? Essas dúvidas são super comuns,
e são as mesmas que provavelmente passaram pela cabeça de José em vários momentos da vida dele. A boa notícia é que, ao longo da nossa conversa, desvendamos que a história de José não é só sobre fé abstrata ou perseverança heroica, mas sobre atitudes *práticas* que qualquer um de nós pode adotar. Por exemplo, falamos sobre a fé ativa, que não é só acreditar passivamente, mas agir com convicção, mesmo quando o medo bate à porta. É tipo aquela pesquisa da Universidade de Stanford que mostrou que pessoas que encaram desafios com uma mentalidade de "eu consigo lidar com isso" têm 30% mais chances de superar obstáculos. É quase como se a fé, quando vira ação, desse um turbo na nossa capacidade de vencer. E a perseverança? A gente viu que não é só questão de ser teimoso, mas de ter disciplina espiritual, de manter o foco no propósito, mesmo quando os resultados demoram a aparecer. É tipo o que dizem os coaches de alta performance: sucesso não é um sprint, é uma maratona. E numa maratona, o que te leva até o fim não é só a velocidade, mas a consistência, a disciplina de dar um passo de cada vez. A história de José é um exemplo perfeito disso. Foram anos de escravidão, prisão, espera. E olha que interessante, um estudo da Universidade da Pensilvânia mostrou que a perseverança, que eles chamam de grit, é um preditor de sucesso muito mais forte do que o talento natural ou o QI. Ou seja, persistir, mesmo quando é difícil, faz toda a diferença. Outra coisa importante que a gente explorou foi a tal da providência divina. No começo, pode parecer meio místico, meio deixa a vida me levar. Mas, no fundo, é sobre ter uma perspectiva mais ampla, sabe? É acreditar que mesmo nos momentos de escuridão, existe um propósito maior se desenrolando, mesmo que a gente não consiga enxergar agora. É tipo aquela frase famosa: Deus escreve certo por linhas tortas. Pode soar clichê, mas tem um fundo de verdade ali. Especialistas em resiliência emocional explicam que pessoas que conseguem encontrar sentido no sofrimento, que interpretam as dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento, sofrem menos e se recuperam mais rápido. É como se a fé na providência divina nos desse um superpoder de transformar limão em limonada, de encontrar força nas fraquezas. E a integridade moral? Em um mundo que muitas vezes parece premiar a malandragem e o jeitinho, bancar o íntegro pode parecer até meio ingênuo, né? Mas a história de José mostra que, no longo prazo, a integridade compensa, e muito. Não só em termos de paz de consciência, mas também em termos de reputação, de confiança, de relacionamentos duradouros. Pesquisas de ética empresarial mostram que empresas com forte cultura de integridade tendem a ser mais sustentáveis e lucrativas no longo prazo. E no plano pessoal, ser íntegro te dá uma base sólida, um alicerce firme para construir uma vida autêntica e significativa. É como diz o ditado: o caráter é o que você é no escuro. E a integridade de José brilhou mesmo nos momentos mais sombrios. Finalmente, o perdão. O perdão. Talvez a lição mais difícil, mas também a mais libertadora da história de José. Perdoar não é esquecer, não é passar pano para o erro do outro, mas é se libertar do peso do ressentimento, da amargura que corrói a alma. É tipo um estudo da Universidade de Harvard que mostrou que guardar rancor aumenta o risco de doenças cardíacas em 20%. Já o perdão, ao contrário, está associado a uma melhora na saúde mental e física, a relacionamentos mais saudáveis e a uma maior sensação de bem-estar. O ato de perdoar é um presente que a gente dá para nós mesmos, mais do que para o outro. E José, ao perdoar seus irmãos, não só restaurou sua família, mas também curou a si mesmo das feridas do passado. Então, para responder aquela pergunta inicial, como colocar tudo isso em prática? A resposta é simples, mas não fácil. Comece pequeno, um passo de cada vez. Escolha uma dessas lições: fé ativa, perseverança, providência divina, integridade ou perdão, e tente aplicá-la em uma área da sua vida. Não precisa virar um santo da noite para o dia, mas busque pequenos progressos diários. Lembre-se da história de José não como um conto distante, mas como um manual prático de espiritualidade para a vida real. E prepare-se, porque no próximo vídeo a gente vai finalmente chegar ao clímax dessa jornada inspiradora. E assim,
Ao chegarmos ao final desta inspiradora jornada pela vida de José do Egito, é hora de cristalizarmos as lições aprendidas e transformá-las em ações concretas para o nosso próprio caminho espiritual. Percorremos um longo trajeto, desde a traição e a escravidão até a exaltação e o perdão, e em cada etapa, desvendamos princípios atemporais que ecoam em nossas vidas hoje. Relembramos a importância da fé ativa aquela que nos impulsiona a agir mesmo diante do medo, da perseverança a disciplina que nos mantém firmes no propósito, mesmo quando os resultados tardam, da providência divina a perspectiva ampliada que nos permite enxergar um propósito maior em meio ao caos, da integridade moral o alicerce sólido que sustenta nossas decisões e relacionamentos, e do perdão o ato libertador que nos cura e nos reconcilia. Mas a pergunta que ecoa agora é: o que fazer com tudo isso? O conhecimento sem ação é como uma semente que não é plantada, um potencial inexplorado. Portanto, o primeiro passo crucial é reflexão pessoal Reserve um tempo para revisitar os momentos-chave da história de José e identificar aqueles que mais ressoam com seus próprios desafios e anseios. Pergunte-se: em qual área da minha vida preciso aplicar mais fé ativa? Onde a perseverança se faz mais urgente? Como posso cultivar uma percepção mais profunda da providência divina? De que forma posso fortalecer minha integridade moral e praticar o perdão em meus relacionamentos? Essa autoanálise honesta e profunda é o ponto de partida para a transformação. O segundo passo é ação deliberada Escolha um princípio da história de José que você sente que precisa desenvolver mais em sua vida e defina um pequeno passo prático para começar a implementá-lo. Se você sente que precisa fortalecer sua fé ativa, por exemplo, desafie-se a sair da zona de conforto, a enfrentar um medo, a dar um passo em direção a um objetivo que parecia distante. Se a perseverança é o seu desafio, defina uma meta realista e trace um plano com pequenas ações diárias para alcançá-la. Lembre-se, a jornada de José não foi construída da noite para o dia, mas sim através de escolhas diárias, de atos de fé e perseverança em cada circunstância. Comece pequeno, seja consistente e celebre cada progresso. Ao aplicarmos esses insights em nossas vidas, os benefícios serão imensos. Fortaleceremos nossa resiliência emocional, aprenderemos a navegar pelas tempestades da vida com mais serenidade e esperança, construiremos relacionamentos mais saudáveis e autênticos, encontraremos um senso de propósito mais claro e profundo, e, acima de tudo, experimentaremos uma conexão mais íntima e transformadora com o divino. Como vimos, pesquisas da psicologia positiva, neurociência e estudos sobre resiliência comprovam que esses princípios não são apenas belas ideias, mas ferramentas poderosas para uma vida mais plena e significativa. Especialistas estimam que pessoas que cultivam a fé e a perseverança relatam um aumento de até 40% no bem-estar geral e uma redução de 30% nos níveis de estresse. Números que comprovam o impacto real da sabedoria milenar de José em nossa saúde física, mental e espiritual. Agora, para continuarmos juntos nesta jornada transformadora, te convido a dar o próximo passo, compartilhe nos comentários qual lição da história de José mais te impactou e qual ação prática você se compromete a realizar a partir de hoje. Sua participação é fundamental para enriquecer nossa comunidade e inspirar outros buscadores espirituais. E se você deseja aprofundar ainda mais sua jornada e receber conteúdo inspirador regularmente, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com aqueles que também precisam fortalecer sua fé e perseverança. Lembre-se sempre, a história de José do Egito não é apenas uma narrativa do passado, mas um mapa vivo para o seu presente e futuro. Que a fé, a perseverança e a esperança de José te acompanhem em cada passo da sua jornada. E assim, ao nos despedirmos desta profunda jornada pela vida de José, que a chama da fé e da perseverança, agora intensamente acesa em nossos corações, continue a brilhar com força e constância. Percorremos juntos vales de densas sombras e vislumbramos picos de luz radiante, testemunhamos a pungente dor da traição daqueles mais próximos e a rejuvenescedora alegria da reconciliação, e em cada passo desta reveladora caminhada, a história de José se desvendou não apenas como um relato bíblico distante, mas como um espelho cristalino refletindo as nuances e os desafios de nossas próprias jornadas existenciais.
Vimos, com clareza e emoção, que a fé não se configura como uma armadura impenetrável que nos blinda magicamente do sofrimento inerente à vida, mas sim como uma bússola segura e confiável que nos orienta com sabedoria e compaixão através das tempestades e incertezas que inevitavelmente surgem em nosso caminho. Compreendemos que a perseverança não se resume a uma teimosia cega e obstinada, desprovida de propósito, mas sim à disciplina da alma, cultivada com esmero e dedicação, que nos mantém firmemente ancorados ao nosso propósito mais profundo, mesmo quando a estrada à nossa frente se torna íngreme, árdua e repleta de sinuosidades inesperadas. E, finalmente, internalizamos que o perdão, talvez a mais sublime e transformadora das virtudes humanas, não se manifesta como um mero favor condescendente que concedemos ao outro que nos ofendeu, mas sim como a chave mestra que destranca as pesadas correntes que aprisionam nossas próprias algemas emocionais, libertando-nos para um futuro de paz e reconciliação interior. Que a vívida imagem de José, o jovem sonhador que, através de incontáveis provações, ascendeu à posição de governador de uma nação poderosa, o escravo injustamente vendido que, por sua fé inabalável, ascendeu ao esplendor do palácio, o irmão dolorosamente traído que, em um gesto de grandeza de alma, ofereceu perdão e reconciliação àqueles que o feriram profundamente, permaneça indelével e profundamente gravada em sua mente reflexiva e em seu coração sensível. Que essa imagem arquetípica te inspire com renovada esperança nos momentos de dúvida e incerteza que inevitavelmente surgirão, que ela te fortaleça com coragem e resiliência nas provações inesperadas que a vida te apresentar, e que ela te recorde constantemente que, mesmo quando te encontres vagando pelos desertos mais áridos e desolados da existência, a semente da esperança pode surpreendentemente florescer, e o propósito divino, muitas vezes oculto aos nossos olhos, pode se manifestar de maneiras belas e inesperadas. A jornada espiritual, em sua essência mais profunda, não se revela como uma linha estática, reta e continuamente ascendente rumo a um ideal inatingível, mas sim como uma espiral dinâmica e em constante movimento, repleta de ciclos, com seus inevitáveis altos e baixos, desafios aparentemente insuperáveis e conquistas memoráveis. A história de José, rica em simbolismo e ensinamentos práticos, nos ensina de forma inequívoca que não são os momentos efêmeros de bonança e prosperidade material que verdadeiramente nos definem em nossa essência, mas sim a maneira como escolhemos enfrentar as tempestades da vida, como cultivamos a chama da fé em meio à densa escuridão que por vezes nos cerca, e como, em um ato de profunda sabedoria e compaixão, escolhemos o caminho do perdão libertador em detrimento do ciclo vicioso da vingança destrutiva. Que cada reviravolta inesperada em sua própria vida, seja ela aparentemente positiva ou negativa, passe a ser encarada não como um obstáculo intransponível que te paralisa, mas sim como uma valiosa e única oportunidade de crescimento pessoal, de profundo aprendizado sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor, e de fortalecimento inabalável da sua fé, que se tornará o alicerce seguro para todas as suas conquistas futuras. E, finalmente, para que essa poderosa inspiração, que agora pulsa em seu interior, não se apague com o inexorável passar do tempo e com as demandas do cotidiano, te convido calorosamente a levar a história transformadora de José para muito além dos limites deste momento de reflexão profunda. Revisite essa narrativa milenar sempre que sentir sua fé vacilar diante dos desafios, ou sua perseverança esmorecer sob o peso das provações. Compartilhe ativamente essa sabedoria ancestral com aqueles que você ama, com aqueles que você sente que precisam urgentemente de uma dose extra de esperança renovada e resiliência fortalecida para enfrentar seus próprios desertos. E, acima de tudo, continue incansavelmente explorando as profundezas inesgotáveis da espiritualidade em suas diversas manifestações, buscando incessantemente conhecimento enriquecedor, inspiração revigorante e ferramentas práticas e eficazes para viver uma vida mais profundamente alinhada com seus valores mais elevados e com seu propósito de alma mais autêntico. A jornada rumo à plenitude espiritual é contínua, o aprendizado que ela proporciona é verdadeiramente infinito, e a história luminosa de José do Egito representa apenas um farol-guia em um oceano vasto e misterioso de sabedoria ancestral, pronto para ser explorado em toda a sua riqueza. Que você navegue por essas águas profundas com fé inabalável, perseverança incansável e com a certeza íntima de que, assim como José em sua jornada, você também possui em seu interior a força transformadora e inesgotável para converter seus maiores desafios em triunfos memoráveis e sua dor mais profunda em um propósito de vida repleto de significado e compaixão.
E que a paz duradoura e a sabedoria temporal da inspiradora história de José do Egito te acompanhem e te guiem em cada passo de sua jornada, hoje e sempre.